Bom, gente, então vamos iniciar. Hoje a gente vai falar do Salmo capítulo 12. Vamos ler ele, né? E a gente também vai falar do Gênesis 22, que é um dos meus preferidos, então. Aí vocês sabem que o meu preferido é sempre o próximo capítulo, né? Então, sempre o próximo capítulo é o meu capítulo preferido. Vocês estão conseguindo me ver e ouvir bem, né? Que tá pelo celular. Então, se vocês estiverem me vendo e ouvindo bem, tá tudo certo. Vamos lá. Salmo capítulo 12. No meu título tá assim, a falsidade do homem e a veracidade de Deus, um salmo de Davi, para o cantor Mor, sobre Seminite. Vamos lá. Bom, Salmo 12. Acho que tinha aparecido aqui para mim um negócio, mas eu não consegui ver. Vamos lá, Salmo 12. Salva-nos, Senhor, porque, porque faltam os homens benignos, porque são poucos os fiéis entre os filhos dos homens. Cada um fala com falsidade ao seu próximo. Falam com lábios lisonjeiros e coração dobrado. O Senhor cortará todos os lábios lisonjeiros e a língua que fala soberbamente. Pois dizem: com a nossa língua prevaleceremos. Os lábios são nossos. Quem é o Senhor sobre nós? Por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro e purificada 7 vezes. Tu nos guardarás, Senhor. Dessa geração nos livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda parte, quando os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. É diferente do Salmo que da semana passada, né? Mas também um pouco sobre o assunto que falava sobre o ser salvos retos e castigos ímpios. E aí a gente tá vendo aqui mais um salmo que o Senhor tá falando. Davi, e a gente percebendo, acho que eu tô percebendo bastante isso, né? Tem alguns salmos que ele é um pouquinho mais tranquilo, engrandecendo o Senhor, mas muitos deles ele vai falar muito sobre os inimigos dele, né? Quase todos até agora. Mas é isso. Então vamos lá. Gênesis capítulo 22. Davi vira e mexe, fala de proteção e livramento. Exatamente. Você quer falar alguma coisa? Pode falar. Eu quero ler. É perfeito, pode ler. Aí você lê com toda a interpretação. Ah, Então, não, tem que ter. Se tiver alguma pausa dramática, a gente tem que aproveitar todos os momentos. por favor, pode ler. Bora lá. Gênesis capítulo 22. E aconteceu, depois destas coisas, que provou Deus a Abraão e disse-lhe: Abraão. E ele disse: Eis-me aqui. E disse: Toma agora o teu filho, o teu único filho, Isaque, a quem amas, e vai-te à terra de Moriá, e oferece-o ali em holocausto sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, e Isaque seu filho, e cortou lenha para o holocausto. E levantou-se e foi ao lugar de Deus, que Deus lhe dissera. Ao terceiro dia levantou Abraão seus olhos e viu o lugar de longe. E disse a Abraão aos seus moços: Ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. E tomou Abraão a lenha de holocausto e pô-la sobre Isaque seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Então falou Isaque a Abraão seu pai e disse: Meu pai. E ele disse: Eis-me aqui, meu filho. E ele disse: Eis que o fogo e a lenha, eis aqui o fogo e a lenha. Mas onde está o cordeiro para o holocausto? E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim, caminharam ambos juntos. E chegaram ao lugar que Deus lhe dissera. E edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha. E amarrou a Isaque, seu filho, e deitou-o sobre o altar em cima da lenha. E estendeu Abraão a sua mão, e tomou o cutelo para imolar o seu filho.
Mas o anjo do Senhor lhe bradou desde os céus e disse: Abraão, Abraão! E ele disse: Eis-me aqui. Então disse: Não estenda a tua mão sobre este moço, e não lhe faças nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não me negaste o teu filho, o teu único filho. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro de trás dele, travado pelos seus chifres, no mato, e foi Abraão, e tomou o carneiro, e ofereceu-o em holocausto em lugar de seu filho. E chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá, onde se diz até o dia de hoje, no monte do Senhor se proverá. Então o anjo do Senhor bradou a Abraão pela segunda vez desde os céus e disse: Por mim mesmo jurei, diz o Senhor, porquanto fizeste esta ação e não me negaste o teu filho, o teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, e como a areia que está na praia do mar, e a tua descendência possuirá a porta dos seus inimigos. E em tua descendência serão benditas todas as nações da terra, porquanto obedeceste a minha voz. Então Abraão tornou seus moços, e levantaram-se e foram juntos para Berseba. E Abraão habitou em Berseba. E sucedeu depois destas coisas que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, teu irmão, Uz, o seu primogênito, e Bus, seu irmão, e Quemuel, pai de Arã, e Quésede, e Razo, e Pildas, e Gidlaf, e Betuel. E Betuel gerou Rebeca. Estes 8 deu à luz Milca a Naor, irmão de Abraão. E a sua concubina, cujo nome era Reumá, ela lhe deu também a Tebá, Gaã, Tás e Maaca. Esse final parece que não tem nada a ver com o que tá falando, né? Ai, parece que ele muda completamente de assunto. Mas Eu muito bom. fiquei bem pensativa nisso também, mas quando chegou no finalzinho, aí eu não entendi por que teve que falar, porque é para o Sim, próximo capítulo. é, faz sentido. Bom, vamos lembrar da onde a gente tá vindo. A história de Abraão, a gente está acompanhando desde o capítulo 12 e está quase chegando ao fim. Daqui uns capítulos já não, quase não vai mais falar de Abraão. A gente já está quase chegando nos últimos capítulos aí que fala sobre ele. E aí depois a gente vai mudar de personagem, de personalidade principal da Bíblia. Mas a gente está vendo aí já 10 capítulos direto dedicado à história de Abraão. E nesses 10 capítulos que a gente viu Abraão sendo provado de várias formas, desde lá do início, desde quando Deus chama ele e pede para ele sair da sua terra, da sua parentela, sem nem avisar, ele obedece, vai. Todas as vezes que Deus manda ele fazer alguma coisa, ele obedece. Algumas vezes ele erra, que a gente já viu que ele não, eu não sei quem está contabilizando aqui, mas eu já até perdi as contas de quantas vezes ele já errou em meio do caminho. A gente já viu que ele não é perfeito, que ele é gente como a gente. Mas tinha um diferencial que ele obedecia a Deus independente das circunstâncias. E aí, no último encontro, na semana retrasada, quando a gente falou do capítulo 21, a gente viu que até que enfim, pelo menos aquela promessa que daria o início e start daquilo que Deus tanto vinha prometendo para ele, que ele falava, ó, farei de ti uma grande nação, darei a ti uma semente, da sua semente que grandes coisas virão, se cumpriu, né, que foi o nascimento de Isaac. A gente tinha visto que do capítulo 20 para o 21, deixa eu só confirmar. A gente viu que do 20 para o 21, a gente tinha um intervalo aí de no máximo uns 8 meses de um capítulo para o outro. Que a gente estava prestando bastante atenção nesse espaço-tempo. Já do capítulo 21 para o 22, passam-se muitos anos. Por quê? Antes, quando eu lia inicialmente o capítulo 22, eu tinha uma visão completamente diferente, porque eu achava que Isaac ele era muito novinho. Porque como no capítulo 21 vai falar do nascimento dele, e eu não tinha prestado atenção ainda na questão que a gente prestou atenção na semana passada, que era o tempo do desmame, que eles eram desmamados entre 2 e 4 anos, então até acabar o próprio capítulo 21, que é do nascimento dele, narra ali do nascimento dele até pelo menos os 4 anos de idade dele,
então ele já não era tão novinho. E aí do 21 para o 22, passam-se mais anos ainda. Por quê? Porque a gente vai ver alguns detalhes narrando aqui na história, mas quem antes também achava em algum momento que Isaac aqui era um bebê ou uma criança pequena? Antes eu achava. Ele era uma criança pequena. Então, para mim, o sacrifício ele tinha um outro sentido. Quando eu via essa passagem, para mim tinha outro sentido, porque a gente quase não vê Isaac falando, né? O momento único que a gente vê ele falando é ele questionando do onde que estava o cordeiro para o sacrifício. O pai dá uma resposta, depois ele não questiona mais. Só que depois, uns anos atrás, eu estava estudando essa passagem, eu acho que eu estava, não lembro se eu estava lendo a Bíblia do início de novo, se eu estava lendo Gênesis tudo, ou se eu tinha pegado só essa passagem para estudar. E aí eu até peguei o livro, a história na História dos Hebreus, para ler sobre esse capítulo. E aí eu até quero ler aqui com vocês, porque ele faz uma narração bem bacana do que seria mais ou menos ali a situação. E aí foi quando eu tive a noção de que o contexto ele era um pouco diferente, que já tínhamos passado um pouco mais de anos entre o capítulo 21 e o 22, porque um dos detalhes que mostra é que quando eles chegam perto do Monte Moriá, ele pega Isaac, é ele quem carrega a lenha, né? Então, se ele tem ali força para carregar a lenha para subir o monte, então ele já não é mais tão novinho. E aí eu fui pesquisar e os historiadores falam que aqui nessa época ele já tinha entre uns 22, 25 anos de idade. Então ele não era novinho. Ele já era um homem já, né? Considerando que eles casavam super jovens, e, enfim, e ele ainda não era casado, né? Mas considerando que eles casavam super jovem, ele já era um homem, já rapaz, já trabalhava com o pai dele, e ele vai nessa caminhada. E aí até contraditório parece a gente olhar essa passagem, por quê? Porque a gente vê. Ai, desculpa, a gente vou ficar tossindo um pouco ainda, porque eu tô melhor, mas ainda tô com essa tosse chata que fica no finalzinho. E aí, é, porque a gente vê Deus parece que mandando ele fazer uma coisa que é completamente contra os princípios deles, né? Que Deus não se agrada de sacrifício humano. E ele vai e fala: ó, toma o seu filho, seu único filho, aquele que eu passei anos te prometendo que te daria, que dele viria sua semente, esse mesmo que eu te prometi, pega ele e vamos sacrificar ele. E ele vai e obedece. A gente vê que ele não questiona. Ele não questiona, não fala nada em momento nenhum, não fala que ele comunica a Sara também do que ele vai fazer. E ele só toma a decisão de seguir e vai. E aí, ao longo do caminho, ele não, a Bíblia também não narra muito o que acontece. E aí eu tenho muita curiosidade de ficar pensando, imaginando o que será que estava passando na cabeça de Abraão durante os 3 dias de caminhada, porque a Bíblia fala que ele ficou 3 dias caminhando para chegar até o monte. E Deus, aparentemente, naquele período, ficou em silêncio. E aí ficou pensando, o que será que estava passando na cabeça de Abraão? Porque eu acho que em algum momento, eu acho que ele tinha isso para ele, que em algum momento Deus apareceria e falaria para ele que não precisaria. Mas ele não sabia, acredito que ele não sabia, não tinha tanta consciência assim, de que ele estava sendo provado. A gente já viu, desde o capítulo 12, ele sendo provado de várias formas por Deus, e sendo aprovado na maioria delas, né? Não em todas, mas na maioria das vezes ele sendo aprovado por Deus. E acredito que essa também é uma das maiores provações que ele passa até chegar nesse momento da vida dele, porque aquilo que a gente estava comentando, né? Ele demorou 25 anos para se cumprir a promessa na vida dele, ele já estava desacreditado de que aquilo ali aconteceria. E aí, quando o filho dele tá basicamente chegando na idade de se casar, de fato ele começar a ver os seus netos, ver aquilo ali se cumprindo de fato, que o Senhor tinha dito na vida dele, que faria dele uma grande nação, que se multiplicaria a sua semente, Deus vai e manda ele matar o menino. Ismael já não tá mais com ele, porque Ismael já foi embora com Agar. Acredito que nesse momento aqui ainda não relato que eles tinham nenhum contato. Eu sei que eles se viam, vão se encontrar depois, tem alguns reencontros, mas acredito que o contato ele não era frequente. Acredito que houve um distanciamento ali por um tempo. E Isaac basicamente é o único filho que ele tem ali naquele momento. E Deus pega e manda ele
e sacrificar o filho que ele tem. E ele vai em silêncio, não sei o que eles conversaram nesses 3 dias, mas acredito que a mente dele passou por muitas coisas e muitas situações. E aí, alguém quer comentar alguma coisa desse início? Porque eu tenho alguns pontos que eu quero comentar, mas é mais pra frente, não aqui nesse início. Deixa eu ver, é na onde que eu quero. Os comentários que eu quero fazer é bem na parte do sacrifício mesmo, e depois no versículo 14. A única coisa aqui que, como você já vai falar direto da parte do sacrifício, a única coisa que eu consegui, não consegui, né, que tá claro, né, no texto, né, na Sim, observação do texto, é que Deus pede para Abraão, a gente percebe, o primeiro versículo já diz, né, que Deus testa, praticamente ele está testando a fidelidade de Abraão. sim. Mas eu acho assim, como a gente já começou, já falou na sua recapitulação sobre a vida de Abraão, houve alguns momentos que Abraão não tinha completa fidelidade, crença apesar de crer em Deus, né? Ele saiu da terra de Ur dos Caldeus em obediência, tudo, mas teve alguns momentos que ele não tinha depositado em Deus 100% a sua confiança, que foi quando a gente já viu que ele mentiu, aí, por mais de uma vez, e ele insistia nessa mentira todas as vezes que ele tinha que peregrinar, isso ficou claro nos outros textos para a gente também, e que é um acordo que ele tinha feito com os caras desde que saíram da terra de Ur, então durante anos, todas as vezes que eles peregrinavam, ele mentia, então a partir do momento, então várias vezes Deus chamou a atenção de Abraão, né, por conta das atitudes, até o momento da promessa ser cumprida. Agora nós vemos aí, depois de 20 anos da promessa cumprida, né? Aí Sim, Deus testa mais uma vez. Peraí, agora, eu não sei se o coração de Abraão, talvez nesse momento, estava tão regozijado, né? De ter aquela promessa, de ver na frente dele, conviver com a promessa todos os dias. E eu não sei o que. Assim, não dá pra gente saber sondar o coração de Deus, né? Só ele consegue fazer isso com a gente. Mas eu entendo que, assim, acaba aquela última coisa, não, eu preciso fazer de novo mais um teste com a fidelidade dele. E nos primeiros versículos aí a gente entende, aí no verso 3 e 4, que em nenhum momento Abraão questionou. Abraão questionou da promessa no começo. sim, Abraão riu, Abraão duvidou, Abraão questionou. E desta vez a gente não vê nenhum retruco de Abraão. Eu entendi aqui que esse selo, essa promessa que foi selada, que foi definitivamente selada, trouxe ali o selo para o coração de Abraão também. Ele entendeu que não tinha mais volta, que a fidelidade dele era definitiva com Deus também. E ele confiava em sim. Deus plenamente. E se Deus, talvez Abraão nem acreditasse que Ismael, eu vou matar, não, Isaac. Eu vou matar Isaac. Talvez a crença dele em Deus era tanta que Deus fosse ressuscitar e não que fosse impedir a Sim, morte. Mas ele viu assim, Deus fez o que fez e foi tudo certo, então agora eu acredito. Então nós entendemos aqui que ele não hesitou em nenhum momento. E não foi sim, por um período curto, ele não hesitou ao ponto de foi lá, comunicou provavelmente para a família, vou ali adorar o Senhor. Aí catou Isaac, catou dois moços e saiu, dois criados e saiu. Ele não falou com ninguém o que ele ia fazer, nem com quem ele estava levando. sim. E mesmo quando Isaac percebe que não havia um animal para o sacrifício, porque foi 3 dias de viagem, imagina. É, Ali ficou claro que foram 3 dias de viagem, né? A Bíblia inteira sempre tem uma simbologia, né? Os 3 dias, a afirmação da promessa. Eu sempre gosto de observar isso. sim, E apesar de subir o monte, uma das coisas que eu observei aqui, né? Como você falou que vai comentar lá para a parte já do sacrifício, então estou pegando os primeiros versículos do que eu tinha anotado. tá. Que apesar deles subirem ao monte aí para sacrificar o próprio filho, a confiança em Deus dele era tanta que fez ele profetizar, dizendo aos moços que porque eles iriam retornar depois. Ele não disse que voltaria sozinho. Sim, essa parte me chamou a atenção também quando eu li.
Em nenhum momento ele disse que voltaria, que ele voltaria sozinho. A confiança em Deus é tanta que mesmo sem querer, que numa frase como ele não foi planejada, aparentemente aqui, porque não dá para saber uma pergunta que alguém vai fazer ou que você vai falar, né? Olha, vocês fiquem aqui que eu vou subir com o moço, nós vamos sacrificar e logo retornaremos. Não foi eu vou retornar. É nós retornaremos. E mais uma vez ele deposita a confiança em Deus e profetiza também na resposta para Isaac. Sim. Ô pai, não, eu estou vendo fogo, estou vendo a lenha, mas e o cordeiro? E aí ele fala, não se preocupe, Deus vai prover para si o cordeiro. Sim. Então, 2 vezes Abraão profetizou, porque a gente percebe aqui a tamanha foi a confiança dele em Deus para esse pedido estranho, né, e inusitado de Deus. Deus me deu e Deus está tomando, né? A gente vai ver isso lá em Jó, né? Deus me deu, Deus tomou, mas não é o caso de Abraão. Enfim. Pode continuar falando se quiser falar. Pode falar, Thiago. Paz a todos, tudo bem? Mas... A parte que chamou a atenção, corroborando com o que a Elisângela falou, eu percebi, já havia falado isso há muito tempo, que quando Deus fala para Abraão e ele sai de madrugada, ele leva o servo, leva Isaac, ele não comunica a Sara. O texto não diz que ele comunica a Sara. E aí eu fiquei pensando, né? Pensando com os meus botões, né? Se ele tivesse comunicado a Sara, será que ele levaria Isaac para sacrificar? Com certeza não. Será que ela, como mãe, falaria, não, mas você vai sacrificar nosso filho, não é melhor você consultar a Deus para ver se é realmente isso? Né? Será que foi isso mesmo que você ouviu? Você não está ficando doido? Porque tem coisas que Deus age no particular, mesmo o casal sendo um, mas tem coisas que Deus fala no particular para cada um. Sim. E principalmente coisas difíceis assim, questões de fé, eu acredito que é algo muito particular. Então eu fico pensando, eu sempre imaginei essa cena. Deus fala com Abraão, ele levanta de madrugada exatamente para Sara não ver, porque, assim, é interpretação minha, tá? Eu imagino que se ele tivesse falado para Sara, ela teria impedido. É o sentimento de mãe, sabe? Por mais que Deus havia falado, a Elisângela falou que Abraão já tinha construído no coração de Abraão essa fé em Deus, né? Eu acredito que o lado humano, o lado sentimental, iria pesar nesse momento e Sara teria impedido Abraão de alguma forma. Então ele levanta de madrugada, parte com seu servo, e ele fica 3 dias longe de casa. Você imagina, ele fala para Sara o que vai fazer, aí sai, passa 3 dias, imagina a agonia que a mulher iria ficar, né? 3 dias sem notícia. Hoje, com a tecnologia que nós temos, né, às vezes a pessoa não responde uma mensagem no celular, as pessoas já ficam agoniadas. De repente a pessoa manda, 5 minutos a pessoa não responde, outra já fica agoniada. Imagina passar 3 dias. Sim. E ainda sabendo o que ele iria fazer, né? Então, eu entendo isso aqui como algo muito particular, né? E na minha versão, diz assim, ó. Cadê aqui? Pois dessas coisas provou Deus a Abraão, dizendo, Abraão, e este respondeu, eis-me aqui. A minha Bíblia fala que Deus provou a Abraão. Então é algo muito, muito particular. Como eu já disse, embora ele, no casamento, né, o casal seja um, né, existem coisas que Deus vai falar com você porque é para testar a sua fé. Sim, muito bom. Dos comentários de vocês desse início, né? A Elisângela também falou sobre a fé que ele tinha, a convicção de que os dois voltariam. E nesse início também.
a gente vê que o que é o sentimento que eu tenho, que quando de fato Deus cumpriu ali o nascimento de Isaac, óbvio que passaram-se muitos anos, né? Do capítulo 21 para o 22. Pode ter acontecido muita coisa ali entre ele e Deus que não está relatado na Bíblia. Mas eu acho que no cumprimento ali mudou muita coisa dentro do coração mesmo de Abraão, acho que de não duvidar mais de forma nenhuma. E que nem a gente falou, né? Antes ele ainda duvidava, às vezes, ou até tentava fazer Deus mudar de ideia. Mas quando ele. Porque da última vez, quando ele vai falar com Abraão, que ele vai falar assim: ó, desse tempo determinado, daqui a um ano, seu filho vai estar nascendo, a gente vê a postura dele ali. E aí, quando ele vê que cumpre mesmo, fala assim: opa, peraí. Então, eu demorei 25 anos para receber a minha promessa, mas recebi. Então, eu acho que de fato ele conheceu o coração de Deus. E aí, que nem você falou agora também, que era uma questão muito individual. E eu acredito muito também nisso, que era muito pessoal, porque o que eu fico pensando? Naquele momento em que ele estava passando aquilo, os mandamentos não estavam escritos ainda, né? Mas já tinha pelo menos ali umas leis morais. E acredito que ele já sabia que Deus não se agradaria de um sacrifício humano. Mas olha o nível de intimidade que ele tinha com Deus e convicção de quem Deus era, de mesmo sabendo que aquilo ali não fazia parte do caráter de Deus, mas conhecendo a voz de Deus, ele obedece, mesmo sendo uma ordem que parece não fazer nenhum sentido. Naquele momento, mesmo assim, ele não indaga, não questiona nada e ele só simplesmente vai. E aí eu gosto também dessa parte que a Elisângela comentou sobre a fé dele, de que ele sabia que Deus ia fazer alguma coisa. Eu acho que justamente por essa experiência dele de ter vivido o nascimento de Isaac e visto de fato que Sara geraria, amamentaria e teria ali uma manutenção da sua promessa, ele falou assim, peraí, então Deus vai fazer alguma coisa, então eu posso ir, porque eu sei que em algum momento Deus vai fazer alguma coisa. E ele vai. E eu acho muito isso que você falou muito real, e a gente precisa ter essa sabedoria, esse discernimento. Porque eu, assim, eu acredito que ao longo da minha vida, eu ainda estou muito jovem, né, que eu sou muito novinha, eu ainda vou passar por muitas situações com Deus ainda aí para frente, né? Até Jesus voltar, ou enfim, até a vida acabar, tem muita água para rolar ainda pela frente. Mas eu já tive, por exemplo, algumas situações que parecia muito contraditório o que Deus estava mandando eu fazer, de Deus mandar eu permanecer num lugar e numa situação que, biblicamente, qualquer pessoa que olhasse para aquilo ali falasse, Andressa, pelo amor de Deus, sai daí, né? Porque de Deus não tem nada nesse lugar. Essa situação aí, mas eu tinha certeza absoluta no meu coração que Deus estava mandando eu ficar naquele lugar. E aí, o que Deus fez comigo uma vez? Ele falou, Andressa, para de falar com as pessoas. Porque eu quero você aí. Eu sei que parece contraditório, mas é para você ficar aí. E as pessoas vão mandar você sair. Ninguém vai te apoiar a ficar nesse lugar. Porque realmente é um lugar meio inóspito. É um lugar que é inviável. Não é um lugar que, biblicamente, Deus mandaria eu ficar. Se a gente for pautar pela Bíblia, né? Tipo assim, conhecendo o caráter de Deus. Mas que, particularmente, Deus te mandado a ficar ali. E aí Deus mandou eu parar de falar para algumas pessoas sobre a situação em que eu estava vivendo para que Deus pudesse de fato cumprir aquilo ali na minha vida. Não foi para sempre, obviamente, depois Deus mudou a situação, me permitiu sair, mas era necessário por um tempo para que coisas fossem moldadas dentro de mim. E isso para mim foi uma prova de pessoal mesmo, de aprender a ouvir a voz de Deus. Porque e aprender a diferenciar e ter essa experiência particular, né? Mas eu ainda acho muito arriscado. Eu, por exemplo, não entro nesse assunto com muitas pessoas e não falo para todo mundo dar o ouvido para tudo, né? Porque hoje a gente sabe tem muita gente emocionada que quer seguir a voz da própria consciência, né? Que nem a gente falou do Deus que nunca confronta, que a pessoa coloca a própria consciência como um Deus e quer arrumar desculpa para fazer o que quer fazer. E aí eu também não fico apoiando, tipo, se você sentiu no seu coração, vai. Não. Mas eu acho que exige um nível de discernimento que ainda me falta muito, eu acho, e de intimidade com Deus mesmo para. Tô me ligando. Pode falar, Elisângela. Travou o finalzinho do seu É áudio, mas porque tá me de boa. ligaram aqui.
Não, é só um comentário também, pessoal, nesse sentido, na questão das vezes a gente tem que tomar decisões e às vezes a gente tem que prestar muita atenção com quem a gente está falando. Uma dessas coisas foi interessante até que a presbítera Cida pregou ontem falando sobre isso, né? Sabe, as vozes que nós temos ouvidos. Uma vez eu escrevi uma mensagem sobre isso. Que voz nós temos dado ouvidos? Porque às vezes no momento de emoção nós imaginamos muitas coisas e a gente vê que Abraão aqui ele não teve um pingo de emoção. Ele agiu completamente racional aqui, a voz de Deus. E nós precisamos ter essa sensibilidade de entender quando é Deus que está falando conosco. Porque, nem você falou aí sobre as pessoas estarem, sobre o que as pessoas confundem, ou o que as pessoas às vezes querem falar, e às vezes todo mundo quer dar pitaco, né? Vamos dizer assim, quando você está tentando tomar uma decisão, a gente vê muito isso hoje em dia quando alguém quer mudar de uma igreja, por exemplo, a pessoa tá morrendo dentro de uma congregação. Isso em vários lugares, a gente já conheceu várias pessoas passando por situações parecidas. Aí a pessoa decidiu sair daquela igreja que falou, olha, para mim aqui eu não estou tendo mais crescimento, eu não tô mais amadurecendo, eu estou me chateando. Aí a pessoa muda de igreja e aí aí se a pessoa passa qualquer prova lá fora, que ela passaria naturalmente também nessa igreja, ou qualquer coisa que aconteça na vida daquela pessoa, aí vai surgir comentários do tipo, saiu sem a bênção do pastor. Sim. Ah, não era a hora ainda de sair, saiu em desobediência. Quando a gente sabe que claramente a Bíblia não condena, ninguém é preso a uma denominação. Isso foi criado pelos homens, Deus não está em nada disso. E isso acontece muito. Você vai tomar qualquer decisão, às vezes você está lá para receber uma promoção, e aí vai comentar com uma determinada pessoa, uma liderança, e a pessoa fala: não, você não pode aceitar porque eu não vejo Deus nisso. Como assim? Você orou? Você nem orou, você nem sabe do que se trata. Sim. E às vezes a gente fica preso em vozes que não são do Senhor. Então, qual voz nós vamos dar ouvido? E a gente vê aqui que a Bíblia é repleta de homens e mulheres que sabiam a quem eles ouviram e respeitaram a fidelidade deles com Deus. Eu acho que a gente tem muito que aprender nesse sentido. Sabe, ficou com dúvida se foi Deus que falou, tá achando que são só vozes da sua cabeça? Faz um jejum, dobra o joelho, eu tenho certeza que Deus, ele confirma. Eu vejo Deus falando com a gente em tantas coisas. Tava falando pra Cida ontem, eu passei a semana falando sobre Ruth em casa. Aí quando foi ontem, ela me vai, como Deus é bom, como Deus não fala? Sim. Às vezes ele não tá falando com você como a gente está conversando aqui, mas Deus claramente está falando com a gente todos os dias. Seja num louvor, seja numa mensagem, seja aqui nesse estudo. Tem dias aqui que a gente a gente absorve conhecimentos maravilhosos, a gente chega a conclusões fantásticas daquilo que a gente está lendo, e Deus tem falado com a gente. Sim. Então, acho que aqui é mais um momento para a gente pensar assim, olha, qual a lição que nós vamos tirar só desses primeiros versículos aqui desse capítulo? É a nossa fidelidade. Estamos dando ouvido a Deus e crendo que ele vai ser fiel como nós somos. Nós acreditamos ser fiel a Ele. É nesse sentido. Tiago vai falar de novo. Pode falar, Thiago. Enquanto você vai falando, eu vou pegando uma água, mas eu tô ouvindo. Posso contar um testemunho pessoal? Pode. Que é com relação à aula. Em relação à nossa leitura orientada. Dá para ouvir aí? Dá sim, pode ir falando. O que acontece? Falar de voz, de experiência pessoal. Eu sei que aconteceu isso comigo há um tempo atrás. Eu tive várias experiências e, às vezes, eu não, por conta de não falar, as pessoas às vezes acham que você não é ousado, que você não tem intimidade com Deus, porque tem gente que vê anjo todo dia, vai para o céu todo dia, vai para o inferno todo dia, sonha todo dia, então elas se sentem mais usadas do que você, né? Então, pelo fato de você não contar as suas experiências, acho que você é frio, que você não tem intimidade com Deus, né? Entre outras coisas. Mas eu me lembro que eu tinha um sonho de fazer a faculdade de Direito, e quando eu entrei no Mackenzie, e eu vi que o Mackenzie tinha bolsa, eu iria me matricular na faculdade de Direito. E aí, fazer o vestibular, né, para prestar concurso para prestar o vestibular para Direito, Advocacia, e eu lembro que eu estava caminhando e Deus falou que não era esse o propósito que ele tinha na minha vida, que era para eu mudar.
E foi aí que eu escolhi a teologia. Só que quando Deus falou isso comigo, e eu tive essa certeza no coração, que às vezes as pessoas falam assim, como que Deus falou com você? Porque não é esquizofrenia, né? Você tá ouvindo uma voz no seu ouvido ali. É a certeza, porque às vezes você fala, Deus falou comigo. As pessoas falam, Deus falou como? Deu um trovão, caiu um raio, veio uma nuvem, apareceu um anjo, como acontece aqui no caso de Abraão, né? Que nós vamos ver mais para frente lá que o anjo do Senhor fala com ele. Mas eu tive essa certeza no meu coração que era para eu trocar de faculdade. E daí o que aconteceu? Eu me recordo que lá no serviço eu passei num determinado departamento, era na secretaria, e uma moça pediu para falar comigo. Ela me viu passar assim, ela pegou e me chamou. Aí eu fui, entrei na sala dela, ela falou assim, moça, eu posso fazer uma oração por você? Eu falei, amém, oração, amém. Na oração ela começou a falar e tal, e ela nem me conhecia. E saber das tristezas que eu tinha no coração, as lutas que eu passei, né? Minha esposa sabe muito bem disso, luta que nós passamos, né? E ela, na oração, ela falou, olha, a faculdade que eu falei ao seu coração é essa que é para você fazer. Você sabe, a resposta de Deus já tinha falado ao meu coração, mas ele usou uma serva dele para falar comigo, porque quando eu comuniquei que eu iria mudar de faculdade, porque até então meus parentes sabiam que eu ia fazer direito. Quando eu comuniquei que eu iria fazer teologia, nossa, as coisas que eu ouvi de pessoas que eu respeito, de pessoas que eu tenho um grande respeito assim, as pessoas, nossa, só faltou me colocar lá embaixo. Né? Você é um idiota, você é um trouxa, você é inteligente, você não faz engenharia, você não faz direito, medicina, você vai fazer teologia. O dia que você subir no púlpito para falar de dízimo, as pessoas vão te engolir. Nossa, de tanto de absurdo que eu ouvi. Então eu sei o porquê que Deus falou comigo, ele usou a serva dele para falar comigo, da certeza que ele já tinha colocado no meu coração, porque é a das coisas que eu iria enfrentar. E eu nem fazia ideia que, para quem não sabe, né, eu nem gosto de falar, a minha vida inteira eu fiz parte de grupo de louvor. Então eu tocava bateria, depois passei por baixo, tocava violão. E aí o que aconteceu? Eu nunca me vi fora de grupo de louvor. E aí o que aconteceu? Deus me conduziu para a área do ensino. E hoje eu não me vejo em nada de louvor. Às vezes eu brinco e falei, gente, já estou aposentado, porque eu não me vejo mesmo. E cada vez que eu vejo que abrem-se portas com relação a estudo da palavra, eu percebo que eu não vou voltar para o louvor, que Deus já me conduziu para essa parte do ensino. Então, você imagina, Deus falou ao meu coração na faculdade que eu ia fazer, e eu nem fazia ideia das coisas que eu iria fazer. Talvez se eu tivesse feito direito e continuasse como músico, eu não teria metade do conhecimento que eu tenho hoje. Se eu não tivesse passado as provações que eu passei, né? Então é algo particular mesmo, realmente. Quando Deus fala com você e você comunica a algumas pessoas, às vezes você não vai ouvir a resposta boa que você gostaria de ouvir ou o apoio que você gostaria de ter, mas o seu foco tem que ser naquilo que Deus falou com você. Quem falou com você? Se foi Deus que falou, por que você está ouvindo outras vozes? E parei por aqui. Não, pode continuar se quiser. Mas é exatamente isso, a gente vê que Abraão, ele estava nesse nível, né? Porque às vezes a gente olha assim, e acha muito sobrenatural, né? O que a fidelidade de Abraão ali em obedecer. Não que seja natural, mas, ou convencional, pelo menos no tempo em que a gente vive hoje. Mas quando a gente vai olhar para a gente percebe que a gente também tem algumas experiências que nos conduzem a ter esse nível de fidelidade àquilo que Deus nos falou, mesmo que sejam em proporções muito menores, né? Porque eu acredito que ali, de todas as provas que que Abraão
passou foi, eu acho que uma das maiores ali que ele deve ter passado, porque pensa, é a questão do sacrifício que Deus pediu para ele ali naquele momento, não era só matar Isaac, era aquela oferta que tinha que queimar, que tinha que ser tudo consumido. Então tinha a aspersão do sangue, e o sangue precisava ser aspergido sobre o altar, né? A forma do estilo do sacrifício que foi pedido ali. Tinha que fazer tudo isso, tinha que fazer depois do. Vamos colocar o animal, né? Porque não era, no caso, a pessoa não era pra ter sido assim, mas era para ser dividido. Daí tinha que fazer a aspersão do sangue. Depois de tudo, depois de morto ainda, era para ser queimado. Por quê? Porque era para subir como incenso agradável à narina do Senhor, né? Porque fala que o Senhor recebe o perfume da nossa oferta, né? Era não que ele não veja também, mas ele recebe principalmente perfume, né? Da nossa oferta. Então não era. Abraão sabia que ele estava indo para um lugar que não era só de matar o filho dele. Não era só tirar a vida dele, pegar, colocar uma lança ou asfixiar ou algo do tipo, não, tinha todo um ritual que ele precisava fazer para cumprir aquilo ali que Deus estava mandando ele fazer. E mesmo assim, ele indo confiante, em nenhum momento a Bíblia fala que ele pestanejou ali no coração dele, ou que ele pensou em voltar atrás, porque ele tinha convicção, e para mim ele tinha convicção absoluta de que em algum momento Deus faria alguma coisa. E a gente vê, né, que às vezes a gente. E é uma tecla que eu vou ficar batendo bastante desde o início também, porque muitas das vezes a gente olha para os personagens da Bíblia, que foram homens que viveram coisas de fato extraordinárias, e que talvez a gente nunca vai viver algo no nível em que eles viveram, mas não significa que a gente. Que isso não pode se respaldar sobre a gente também, né? A gente também vai ter as nossas experiências com Deus. E eles eram tão seres humanos quanto a gente, que tinham seus dilemas, tinham suas questões, as suas falhas, seus erros, seus defeitos. Mas mesmo assim, eles seguiam e faziam o que era necessário fazer. E por isso que é importante a gente ver, né? Que nem você relatou aí dessa convicção da voz da ordem que Deus te deu na questão da faculdade, que a Elisângela comentou também o fato de quais vozes que a gente dá ouvido, é muito importante a gente ter essa certeza de que quem é Deus e quem nós somos em Deus e o que, que ele requer da gente. Porque muitas das vezes os comentários que a gente vai ouvir à nossa volta, de fato, vão ser legítimos, porque que nem você de fato é inteligente, você poderia, talvez, no mundo onde as pessoas valorizam a carreira, talvez ser mais valorizado e reconhecido numa outra profissão, num outro meio, enfim, a gente nunca sabe, né? A gente sabe que provavelmente você também teria sucesso nessas outras áreas. E o comentário das pessoas são legítimos, mas elas não sabem do nosso amanhã, quem sabe é Deus. Então, faz muito sentido. Teve já, acho que eu já compartilhei aqui com vocês, mas já teve casos de, por exemplo, pessoas falarem pra mim, Andressa, vai ali tal lugar, faz tal entrevista de emprego, porque ela paga super bem, eu tenho certeza que você vai passar, e de fato, assim, era um cuidado que a pessoa estava tendo comigo, de querer me oferecer um serviço bom, né? Mas eu sabia que não combinava com o que Deus tinha para mim, então, e eu não fui, aí a pessoa ficou sem entender por que eu não fui. Eu falei, não, gente, não combina com o que Deus tem para mim. E às vezes as pessoas não entendem por que a gente renuncia a algumas coisas, ou deixa de fazer algumas outras coisas, mas é porque a gente sabe que Deus mandou a gente fazer alguma coisa em específico, e compartilhar com essas pessoas não faz muito sentido, porque às vezes elas vão encarar a gente como loucas, né? E acredito que essa também foi uma das grandes sabedorias de Abraão nesse caminho, que foi não falar nada. Inclusive, nem para Isaac, nem para os dois moços que estavam indo com ele. Até o último momento, eu acho que Isaac só percebeu mesmo que tinha alguma coisa de errado na hora que ele pediu para Isaac deitar no altar. E aí, nesse momento, eu quero exaltar a vida de Isaac, porque, gente, pensa. A gente já chegou à conclusão de que Isaac não era uma criança. E aí, tá bom, ele tá indo lá, caminhando com seu pai, chegando lá no local de sacrifício. Aí, tá bom, Deus proverá para si, né? Ele tá lá esperando, Deus proveu alguma coisa. E aí eu fico pensando como que deve ter sido o diálogo de Abraão com Isaac. Eu queria muito que tivesse esse trechinho na Bíblia de Abraão mandando Isaac deitar no lugar do sacrifício. E Isaac indo deitar e obedecer, gente. Porque ele sabia o que estava acontecendo, porque ele já sabia que era uma prática comum oferecer sacrifícios ao Senhor.
Se ele já tinha ali na casa dos 22 anos, provavelmente 1 ou 2 sacrifícios ele deve ter visto o pai dele fazendo, porque ele sabia o que estava indo fazer, porque ele pergunta, né? Ele, ó, já tô vendo a lenha, tô vendo fogo, mas não tô vendo o animal pro sacrifício. Ele sabia o que eles estavam indo fazer. E aí, quando ele vê que ele é a vítima, ele não fala nada. Aí eu quero ler para vocês, no livro aqui do Flávio José, que não é o que está escrito na Bíblia, obviamente, a gente não tem nada comprovando que tenha tido esse diálogo, ou esse pensamento, mas como eles são muito baseados nas tradições do que pode ter acontecido ali e na conjectura, eles têm uma fala bem legal sobre esse ponto. Eu vou ler aqui, ó. Fala assim, ó. Como nascestes para morrer, que fim vos pode ser mais glorioso do que ser... Ah, tá. Ele tá falando sobre... Exatamente. Só para contextualizar, né? Ele tá falando exatamente sobre esse trechinho. Eu vou começar a ler um pouquinho antes, que eu acho que vai fazer mais sentido. Que ele tá falando exatamente do momento em que Isaac está sendo sacrificado. Olha, ele fala assim, ó, depois de haver colocado a lenha sobre o altar, Abraão falou a Isaac. Só que isso aqui, gente, não tá na Bíblia, tá? É conjectura do povo judeu. Abraão falou a Isaac: Meu filho, eu vos pedi a Deus com muita insistência e muitas orações. Não houve cuidado que eu não tivesse tido de vós, desde que vieste ao mundo, e eu consideraria como realizados todos os meus votos se vos visse chegar a uma idade muito avançada e deixar-vos ao morrer, como herdeiros de tudo que possuo. Mas como Deus, depois de vos ter me dado, quer agora que eu vos perca, consenti generosamente em oferecer-vos a ele em sacrifício. Prestemos-lhe, meu filho, um ato de obediência e essa honra como testemunho de nossa gratidão pelos favores que ele nos fez na paz e na assistência que nos deu na guerra. Como nascestes para morrer, com o fim do que fim vos pode ser mais glorioso do que ser oferecido em sacrifício por vosso próprio Pai, ao soberano Senhor do universo, que, em vez de terminar a vossa vida por uma doença, numa cama, ou por uma ferida na guerra, ou por algum outro acidente aos quais os homens estão sujeitos, vos julga digno de entregar-lhe a alma no meio de orações e sacrifícios, de modo a ficar para sempre unida a ele. Consolareis assim a minha velhice, dando-me a assistência de Deus em lugar da que eu devia receber de vós, depois de vos ter educado com tanta diligência. Isaac, filho digno de tão admirável pai, escutou essas palavras não somente sem se admirar, mas até com alegria, e respondeu-lhe que ele teria sido indigno de nascer se recusasse a obedecer à vontade de seu pai, principalmente quando ela estava de acordo com a de Deus. Assim, dizendo, colocou-se ele mesmo sobre o altar para ser imolado. Esse grande sacrifício ter-se-ia realizado em Deus, mesmo não o tivesse impedido. Se Deus mesmo não o tivesse impedido. Ele chamou Abraão pelo nome e proibiu de matar a seu filho, né, dizendo-lhe que havia ordenado o sacrifício não para tirá-lo depois de o haver concedido, ou porque sentia prazer em ver derramar sangue humano, mas somente para lhe experimentar a obediência. Enfim. E aí ele vai falar sobre essa fidelidade, de ter obedecido, de ter aceitado, né? Mas quando eu gosto muito dessa interpretação aqui que Flávio José dá sobre a crença judaica, sobre esse ato de Abraão e Isaac, porque eu acho que é uma visão completamente diferente, que vocês podem ver, né? Todas as vezes, pelo menos, que eu vejo as pessoas pregando sobre essa passagem, ou sobre alguém relatando, enfim, o que acha, o que pensa, ninguém chega nessa conclusão de falar assim, que para eles estavam sendo um momento de alegria, de encarar com essa perspectiva a vida, porque que nem pra gente era uma dor e uma perda, tudo bem, para eles também era, mas vocês perceberam no texto deles que como os judeus eles enxergam um pouco diferente a gente,
da gente, a vida, porque para isso era um prazer. Assim, tudo bem, você poderia ter morrido, ficado mais velho, ter dado as coisas, mas olha que prazer pedir, atender o pedido de Deus, de entregar a sua própria vida e ter a sua vida encerrada em obediência a Deus no meio de sacrifícios, louvores e adoração ao Senhor. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu lembro que, nossa, fez a minha cabeça dar uma explodida, sabe? Tipo, na forma como eu encarava a passagem. E aí me fez entender um pouco também o lado da maturidade de Isaac, né? Que eu acredito. Não sei se a Bíblia não relata, não tem como a gente falar que é de fato verídico aqui esse diálogo, mas que faz muito sentido. Eu acredito que tenha acontecido algo nesse sentido, algo nesse tipo, para que Isaac tivesse se voluntariado para deitar ali naquele altar, não ter reclamado, ver o pai dele levantar o cutelo para imolar o bichinho e ele simplesmente não fazer nada. A Bíblia não fala que ele não gritou, que ele não esperneou, que ele simplesmente aceitou ser deitado e amarrado. E aí, para mim, não só mostra a fidelidade de Abraão, como também a de Isaac. Que Isaac também ele conhecia esse Deus no mesmo nível e tinha essa fé da mesma forma, porque ele não relutou em passar por aquilo ali. E aí eu fico assim, gente, tipo, que muda a perspectiva um pouco depois que a gente leu esse texto, não muda? Do Flávio de José, não abre essa possibilidade de entender um pouco melhor como será que estava funcionando as coisas na mente e no coração deles. E aí eu fico pensando muito também, tipo, como que até a forma como a motivação do nosso coração é induzida e impactada pela forma como, do contexto em que a gente vive, da sociedade em que a gente convive, das filosofias que estão cercadas à nossa volta, que elas vão mudar a forma como a gente encara as coisas. Não sei, esse é um dos textos que mais fazem minha cabeça explodir. Quando eu tento olhar para essa perspectiva. Enfim, depois se vocês quiserem comentar mais sobre essa parte do sacrifício do ponto de Isaac, vocês fiquem à vontade. Que eu não sei mais nem o que falar, porque eu fico assim, perplexa. Pode falar, Thiago. Tá desligado. Você estava lendo, aí veio aqui a minha memória, o verso 6. Tá, estão conseguindo ouvir bem? Sim, pode falar. Tá dando uns barulhos esquisitos, não sei se é o meu. O verso 6 diz assim, ó. Tomou Abraão a lenha do holocausto e pôs sobre Isaque, seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão. E foram ambos juntos. É interessante, aí o que eu estava falando para eles aqui, que a Isaque, Abraão coloca a lenha, né, ou a madeira, sobre Isaque para ele ir para o próprio sacrifício. E isso já é uma prefiguração do que aconteceria com Cristo, dele levar o próprio madeiro onde ele seria morto. Aí você imagina os paralelos que a Bíblia faz para revelar Cristo, né? Onde nós devemos ler a Bíblia sabendo que tudo converge em Cristo. Porque você imagina, ó, Isaac ele leva a madeira onde ele seria o sacrifício, assim como Cristo carregou o madeiro para ele ser crucificado. O monte Moriá, né, que tem lá do Gólgota, é o mesmo monte onde Jesus foi sacrificado. E aqui fala dos 3 dias, né, quando Abraão chega, ele olha, né, ele vê e fala para o moço esperar que eles vão até lá adorar ao Senhor e voltaria. Então você vê esses 3 paralelos, e Cristo morreu e ressuscitou ao 3º dia. Então, você percebe que nas entrelinhas, a Bíblia sempre está nos alertando acerca da vida de Jesus, do sacrifício de Jesus. O que eu acho muito bonito isso aqui é que você imagina essa percepção que os judeus têm. Eu fico pensando nos discípulos, quando eles ouviam o mestre, aprendiam do mestre, e mesmo assim, quando prenderam Jesus, eles fugiram. É óbvio que era para se cumprir o que estava escrito lá em Zacarias, né? Que diz, eu não lembro se é Zacarias 3,
que fala: ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão, foi para cumprir a profecia, mas quando Jesus ressuscita e aparece para os seus discípulos, eles têm alegria em querer morrer para Cristo, em apanhar para Cristo, em sofrer para Cristo. Era um privilégio para eles. Então, eu acho que quando nós chegarmos nesse nível de maturidade cristã, de pensar o seguinte: olha, mesmo não entendendo a morte, é um privilégio tanto servir a Cristo, é um privilégio viver para Cristo e um privilégio morrer por Ele. Sim. Nós vamos chegar, eu creio que nós vamos chegar nessa maturidade cristã, de saber que um dia nós vamos morrer para Cristo. É o privilégio, por exemplo. Nós não sabemos se nascemos para o Marte, né? Tem pessoas que nasceram para o Marte. Tem lugares aí na Terra que o cristianismo é perseguido, as pessoas são mortas, eles nasceram realmente para o Marte. Nós aqui estamos vivos, estamos na melhor do mundo, né? Vamos pensar assim, que a igreja não é perseguida, os cultos são protegidos por lei, nós podemos professar nossa fé na rua, tem marcha para Jesus, tem um dia lá, um decreto do governo, que as pessoas podem ir para a rua, marchar por Jesus, mas como o pastor Osni pregou uma vez, né, sobre o cheiro de morte, que o cristão tem que ter esse cheiro de morte, eu fico pensando nessa alegria de um dia me deparar com a morte e falar assim: nossa, é um privilégio morrer pelo meu Salvador. Que a morte não vai parar a obra de Deus, a morte é uma ponte que vai me levar ao meu Criador. Eu vou parar que já estou me emocionando. Mas eu acho muito difícil, sabia? Assim, olhando para, não sei, para pro mundo em que a gente vive hoje. Nós brasileiros aqui, né, que nem temos muitos privilégios, a gente que vive numa região que não é perseguida, a gente conseguir chegar nesse nível de maturidade. Eu sei que tem alguns testemunhos, né, que eu ouço de algumas pessoas, mas eu acho muito difícil a gente chegar nesse nível de maturidade, falar assim, de encarar a morte como um privilégio. Ainda mais uma morte sacrificial, né? De entrega, de fato. Porque assim, morrer. Eu sei dos testemunhos, por exemplo, pessoas que, sei lá, estão no leito de morte e que falam que não querem que orem para ressuscitar, que elas querem ir, porque elas já estão vendo o portão de Deus, enfim, e já estão vendo Deus de braços abertos para receber elas. Ainda é um contexto, mas a morte sacrificial mesmo, de se entregar para a morte, eu ainda acho que para nós, pelo menos brasileiros, ainda está numa realidade muito difícil, né? Assim, particularmente, cada um pode responder por si, né? Mas, nossa, quando eu acho que chegarmos nesse nível, assim, aí sim a gente atingiu um nível de maturidade. E aí, quando a gente entende essa perspectiva de que as pessoas tinham de que morrer para Deus era um privilégio, muda completamente a forma até como a gente lê a Bíblia. E que nem você falou, né, que faz uma alusão a Cristo. Eu estava vendo um comentário que eu acho que parece que essa é uma das passagens do Antigo Testamento que mais consegue chegar perto, acho que, do que Deus poderia expressar de um sentimento do que ele tinha ali de entregar o seu próprio filho, né? Em amor ao povo. É essa passagem quando ele pede para Abraão entregar Isaac. Que a gente sabe que é algo muito valioso para Abraão e que tinha um valor inestimável, que era uma promessa que vinha de Deus, que um milagre, ele esperou 25 anos para aquilo ali se concretizar. Então Deus já tinha pedido muitas coisas para Abraão, mas era a primeira vez que ele estava pedindo uma pessoa, né? E que o próprio Deus tinha dado para ele. Então era algo que de fato tinha muito valor no coração dele, que era o filho do coração dele. E eu acho que é o mais perto ali que a Bíblia consegue chegar de expressar ali, talvez um pouco para a gente conseguir meio que tentar se colocar no lugar de Deus, que a gente nunca vai conseguir, mas para entender o nível de entrega ali, né? Eu estava até vendo alguns comentários sobre essa comparação, né, de Isaac com Jesus, né? Porque eles têm muitas semelhanças, é que nem você falou, ele carregou a lenha e Jesus carregou a cruz. Aí tem os outros comentários que os dois eram filhos de profecia, Jesus e Isaac. Isaac, ele era filho do coração de Abraão, mas Jesus era filho amado de Deus, que ele foi para o Moriá sem reclamar, e Jesus também foi para a cruz do Calvário sem reclamar. É,
E aí ele fala, né, de que Abraão e Isaac indo juntos para fazer esse plano, e aí Deus e Jesus também lá numa cruz do Calvário juntos para concluir um propósito. Mas Isaac ele foi poupado da morte e Jesus ele não foi poupado, mas foi ressuscitado e cumpriu o seu propósito. E eu acho que essa é uma das primeiras passagens que a gente lê que tem essa referência também tão forte a Jesus, né? Das que eu acho que a gente leu até agora. Eu acho que essa é uma das primeiras também. E aí, aqui também vai ser a primeira vez na Bíblia que vai apresentar um novo nome de Deus, que é o Jeová Jireh. Quando falava para mim Deus de provisão ou Deus proverá, não sei porque, talvez justamente por essa cultura mais ocidental que a gente tem, é mais capitalista, sempre acreditava num Deus de provisão financeira ou provisão de recursos também, mas sempre nessa suprir a necessidade, né? E aí, quando eu estava estudando, que eu falei, que eu falei para vocês no outro encontro que eu queria contar a minha descoberta que eu fiz sozinha quando eu estava lendo esse capítulo. Porque aí eu estava lendo aqui na Bíblia na palavra-chave, quando eu estava estudando, acho que foi 2022 isso, mais ou menos. Acho que é 2022 ou 2023, acho que 2022. Aí eu estava lendo aqui na Bíblia a palavra-chave, e quando eu fui ver a tradução do que significava Jeová Jireh, que é o Deus proverá, lá fala assim, que a expressão do Jireh, no hebraico, significa Deus olhará para isso. E aí eu falei, nossa, parece que explodiu o negócio na minha mente e o óbvio apareceu, porque já estava aqui na minha cara, mas eu não tinha entendido. E faz sentido, porque quando a gente fala assim, por exemplo, previsão do tempo, eu tive uma previsão. Eu antecipadamente previ que aquilo ali, que o tempo sairia daquela forma. Então, é uma visão antecipada. Já a provisão, pro é de futuro. Então, significa justamente isso, né? Uma visão futura sobre aquilo. Falei, nossa, realmente, né? Fez muito mais sentido, e a minha mente explodiu naquele momento. Porque a palavra girei significa Deus olhará para isso. E aí, quando aplicada a esse contexto, para mim fez muito mais sentido. E aí, quando as pessoas falam de Jeová Jireh, ou Deus de provisão, eu sempre lembro disso. Que é Deus olhará para isso. Não significa não necessariamente, não que ele não vá dar uma provisão financeira ou de recurso, enfim, porque ele também faz isso, né? Ele sabe exatamente a necessidade de cada pessoa e vai suprir de acordo com o que a pessoa necessita. E não também que Deus não esteja vendo o que esteja passando. Mas a gente sabe que quando a Bíblia fala assim, Deus se lembrou e Deus. Mas eu acho que a expressão se lembrou significa não porque ele tinha esquecido, mas é porque ele decidiu fazer algo a respeito daquilo. É quase o mesmo sentido, né? Quando fala de Jeová Jireh, Deus proverá, Deus olhará para isso. Então ele sabia que daquela situação que ele estava passando, em algum momento Deus voltaria os olhos para aquela situação, tomaria alguma decisão. Se ele iria parar, se ele iria mandar algum animal para ser sacrificado no lugar, ele sabia que Deus faria alguma coisa. E aí, quando eu descobri isso sozinha, eu fiquei muito feliz. Era só isso que eu queria compartilhar. Talvez vocês já deveriam até saber já. Mas eu descobri sozinha, entendeu? É que eu fico feliz quando eu faço alguma descoberta sozinha da Bíblia, que eu acho tão difícil. Aí quando eu descubro alguma coisa sozinha, eu fico feliz. Mas eu não sei se vocês já sabiam que Jeová Jireh significa Deus olhará para isso. Agora, se é por acaso, porventura, algum de vocês não sabia, agora vocês estão sabendo junto comigo. Bom, deixa eu ver mais o que eu queria comentar. Que era esse detalhe do sacrifício, dessa questão da visão dessa outra perspectiva mais judaica, né? Que eles tinham acerca do sacrifício, da palavra da expressão do Jeová Jireh. E um comentário muito bom também que eu vi. Foi acho que do Hernandes Dias Lopes, que eu tava vendo um comentário. Acho que foi. E aí ele falava assim, quando que o Jeová Jireh, ele age? Quando que ele chega para agir? E aí ele, olhando para esse texto, ele fala assim, quando a gente está... porque o monte era de Deus, né? O Monte Moriá. Quando você está no lugar onde Deus... No lugar de Deus, vamos por assim, na casa de Deus, fazendo o que Deus quer, na hora que Deus quer e sendo obediente. E aí ele estava falando assim, que não...
acreditava piamente, necessariamente, que Deus daria provisão para todo mundo, a todo momento, mas que o Jeová Jireh, o Deus que olha para as situações, olhando na perspectiva desse texto de Gênesis 22, ele se aplica quando a pessoa está obedecendo a Deus, fazendo aquilo que ele manda, no local que ele manda, no horário que ele manda, do jeito que ele manda. É que nem a gente estava falando da obediência, que ela é imediata, absoluta, com alegria. E parece que eles estavam fazendo isso, né? Obedeceram imediatamente, fazendo absolutamente aquilo que Deus tinha mandado e com alegria ainda no coração. E certamente, provavelmente, estava na perspectiva dos judeus. E aí, quando tem essa entrega total aí de estar no tempo, no lugar, nas pessoas certas, né? Com as pessoas certas, Deus, de fato, ele entra com uma provisão, porque a pessoa está debaixo da obediência da mão de Deus ali, né? Da direção de Deus. Bom, deixa eu ver mais o que eu quero falar. Aí vai falar sobre o anjo do Senhor, né? Porque o anjo do Senhor bradou dos céus, falando que era para ele não fazer. E aí ele fala duas vezes. No 11, ele brada e fala. Abraão precisa chamar ele duas vezes para que ele atende e fala para ele não fazer. E depois no 14, ele chama. Não, no 15. No 15, fala assim: ó, então o anjo do Senhor bradou a Abraão a segunda vez dos céus e disse: Por mim mesmo jurei. E olha que engraçado, né? Deus falando: Por mim mesmo jurei. Porque não existe ninguém maior pelo que Deus possa jurar, né? Então ele faz juramento por ele mesmo. Diz o Senhor: Porquanto fizeste esta ação e não me negastes o teu filho, teu único filho, que deveras te abençoarei e grandissimamente multiplicarei a tua semente. E aí aqui para mim é quando ele consolida, fala assim: não, agora que eu acho, se eu não estou errada, que é de todas as vezes que a gente contou que Deus vai relembrar dessa promessa para Abraão, acho que já foi umas 4 vezes, né? 4, 5 vezes desde o capítulo 12. E aí eu acho que aqui no 22 é a última vez que ele vai falar que abençoarei grandissimamente, multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu, como a areia da praia, do mar, e a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Eu acho que o que acrescenta dessa vez aqui, que é diferente da dos outros, é esse finalzinho aqui, ó. E a tua semente possuirá a porta dos seus inimigos. Porque das outras vezes que ele fala sobre a promessa, ele não fala essa parte. Aí, em tua semente serão benditas todas as nações. Ele fala, porquanto obedecestes a minha voz. E aí ele vai falar do porquê, né? Por causa da obediência à voz de Deus. E aí depois ele vai voltar. E aí parece que está mudando de assunto, mas não necessariamente. Sucedeu que depois dessas coisas, que anunciaram a Abraão, dizendo: Eis que também Milca deu filhos a Naor, seu irmão. E aí a família de Abraão, que estava completamente desaparecida, a não ser Ló, que aparece aí até o capítulo 19, mas Naor, que tinha desaparecido. Todos esses capítulos aí, desde que ele saiu lá de Arã para ir para Canaã, que eles se afastam, agora ele reaparece. E aí ele começa a ter notícias novamente do seu irmão. E o seu irmão teve filhas, e aí é quando provavelmente ele vai começar a plantar ali no coração dele a ideia de procurar uma esposa para Isaac. Bom, acho que eu tinha até mais coisas para comentar, mas acho que por enquanto, por hoje, da minha parte, é só. Mais alguém que compartilhar alguma coisa, comentar, fazer mais algum comentário? Eu acho que por É, hoje pode falar. coisa simples. Eu acredito que vocês estão aprendendo sobre angiologia na teologia, Sim. e se o pastor Osni não falou ainda, ele vai falar que na Bíblia, principalmente no Antigo Testamento, que o anjo do Senhor, às vezes ele se apresenta como o próprio Deus, ou às vezes ele se apresenta como um Cristo. Então, se você prestar atenção, você acabou de falar aí, né? Que o anjo do Senhor falou, bradou, né? Jurei por mim mesmo que não me negasse o teu filho. Tá falando, Abraão não prometeu ou obedeceu a voz de Deus. Abraão lá no começo ele obedece a voz de Deus, vai fazer o que Deus manda. Aí o anjo do Senhor aparece a Abraão, fala para ele não baixar o cutelo sobre o filho dele.
que diz assim, não me negaste o teu filho. Ele fala como se fosse o próprio Deus falando. Sim. Então, a parte aí da teofania, ou às vezes vai aparecer como cristofania, é bem interessante e vai acontecer diversas vezes na Bíblia, né? Como aconteceu aqui no caso de Abraão. Sim. É só uma pincelada aí, A porque gente vocês comentou. estão habituados com É, essa parte. na última aula a gente comentou que naquela passagem lá do quando aparecem os 3 homens para Abraão, que aí 2 vai para Sodoma e Gomorra, aí um fica, que a gente chegou a comentar que a gente tinha chegado meio que a essa conclusão de que ali de fato era o anjo, que era o próprio Deus por conta das evidências, né, dele aceitar a oferta, de aceitar a adoração, de falar na primeira pessoa, do singular e do plural. É porque tem uma mística que as pessoas aprenderam, que é a questão do Salmo, né? Que o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que o teme e o livra. Então, as pessoas acreditam que tem lá o anjo da guarda, que sempre vai te livrar, que não vai permitir que aconteça nenhum mal sobre você. Isso vem muito da crença católica e os crentes, né, os evangélicos adotaram isso, né? E na realidade aqui, o anjo do Senhor não seria um anjo da guarda. O anjo do Senhor seria ou na questão porta-voz mesmo de Deus, aquele que é específico para isso, né? Ou o próprio Deus falando, ou então o Jesus falando ali no ato teofânico, né? Sim, Não que não tenha, óbvio, né? Eu acredito que Deus ele envia os seus anjos, como o próprio Salmo 91 fala, né? Aos teus anjos dará ordem para te guardar a teu respeito, né? Então eu acredito que Deus ele envia sim, mas não com essa questão de nome específico, né? Porque a gente entra na provocação, eu sou muito provocador, né? Quando acontece algum acidente, fala, o que aconteceu? O anjo da guarda estava dormindo, né? A gente sempre brinca, né? Ele estava cochilando, olhou para um lado, viu uma anjinha lá e acabou deixando você se acidentar, né? Mas não é essa a questão, né? A questão é confiar na forte mão do Senhor e saber que existem coisas que na nossa vida que vai ser amando de Deus, existem coisas na nossa vida que vai ser pela permissão de Deus, sim, né? Nós não sabemos o porquê, né? Porque Deus permitiu que acontecesse isso sobre nós, né? Mas nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se eu amar a Deus acima de todas as coisas, por mais que venha sobre mim um absurdo, não vou entender que o Senhor não mandou o anjo da guarda e não me livrou. Eu vou entender que aquilo ali aconteceu porque Deus está querendo me ensinar, ou me provar, ou que eu cresça, que eu aprenda alguma coisa. Algum propósito tem aquilo ali. Parei. não, pode continuar, mas eu acho que na próxima aula, que agora a gente vai ficar 2 semanas sem aula, esse é a próxima. Mas acho que quando voltar nossas aulas, a gente vai voltar numa geologia, você podia aparecer lá, porque a gente entrou nas discussões legais sobre categorias dos anjos, diferença dos principados e potestades, se Deus tinha, se os demônios são os anjos caídos, enfim, a gente entrou num monte de dilema lá de questões dos anjos, que acho que você vai gostar também. Mas aqui a gente pode perceber, de fato, claramente que é Deus falando. E a Tamires até mandou um videozinho lá no grupo, falando dessa questão do anjo, que eu acho que ajuda até a gente entender um pouco, porque tem muita questão da distorção histórica e artística também, né, da imagem do anjo. E a gente coloca muito o anjo com aquela imagem angelical, europeia, todo delicadinho, que a gente meio que não consegue associar algumas coisas, né? E aí meio que tem essa distorção, acaba meio que recaindo também no que a gente imagina de Deus quando vai falar do anjo do Senhor, né? A gente tem essa dificuldade de fazer essa assimilação. Porque historicamente a gente tem um repertório de imagem de anjo na nossa cabeça que às vezes nem corresponde necessariamente à realidade, né? E aí a gente acaba tendo uma leitura com uma visão mental que não corresponde, né?
Mas para vocês verem, aí vai voltar o que eu falei lá no início, que a gente tem muita dificuldade, às vezes, de entender algumas coisas por conta da sociedade, filosofia, história, a arte. A gente acha que não influencia, mas influencia muito na forma como a gente acaba crendo nas coisas, né? Mas, enfim. Aqui eu acho que nesse ponto aqui, acho que já deu para. Eu acho que todas as vezes que vai falar anjo do Senhor no Antigo Testamento, que tiver aqui em maiúsculo, eu acredito que vai ser Deus. A gente vai analisando conforme for passando. Acho que tem uma passagem, acho que em Juízes também, que ele tinha comentado, que tinha um desfecho um pouquinho diferente. Depois dava pra gente analisar, não lembro do capítulo agora. Deixa eu ver, a Janaína fez um comentário aqui no chat. Palmas pra Janaína, porque ela teve coragem de falar. Eu tenho um ponto sobre essa mudança de assunto do final lá do capítulo. Eu entendi que era Deus firmando que sua descendência seria de dentro da sua casa. Posso estar errada, só um ponto de vista. Eu também acho. Eu concordo com você. Porque se a gente for considerar o contexto que a gente estava vendo aqui, Abraão, por mais que ali provavelmente o povo ao seu redor já estava crescendo muito, a gente lembra que ele se afastou da sua família, de toda a sua parentela. Ló não estava perto dele naquele momento. Ele não tinha nenhum parente perto da sua casa que poderia casar com seu filho. A não ser as concubinas, o povo que veio do Egito, que estava ali com ele. Mas ele não tinha nenhum parente. Aí acredito muito que Deus providenciou de fato alguém para ir lá. Falar para ele, assim, seus parentes estão por aí, não estão muito longe. E você pode agora ir caçar lá para seus parentes para manter, aliás, tudo dentro de casa. Não fugiu, eu também acho que esse era o propósito. Até porque depois, que nem a Elisângela tinha comentado no início, na semana que vem a gente vai ver sobre a morte de Sara. E aí depois, Abraão vai buscar uma mulher para Isaac. Então já está fazendo essa introdução para o que vai vir pela frente. É porque a gente lembra que a Bíblia, na verdade, ela não tem divisão, né? É uma história contínua, tem divisão para a gente para facilitar. Porque se fosse no contexto original, a gente teria que ler tudo de uma vez, né? Sem pausa nenhuma, sem nenhuma separação. Mas eu concordo, eu acho que seu ponto de vista está certo. Mais alguém quer fazer algum comentário? Então a gente vai encerrando por aqui. Dou-lhe uma. Dou-lhe duas. Mais alguém quer comentar alguma coisa? Não, né? Então é isso, gente. Muito obrigada pela presença de vocês. Depois eu vou deixar disponível lá no YouTube. Leiam o capítulo 23 de Gênesis. Eu vou dar uma lida e mando lá no grupo se a gente fala do 23 e do 24, ou só do 23, porque ele é grandinho. Acho que tem bastante coisa para comentar aqui no 23. Dá pra gente falar sobre. E Salmo 13. Então, leiam, façam anotações, para a gente ser tão produtivo quanto todos os nossos encontros, amém? Bom, é isso, gente. Deus abençoe vocês. Até semana que vem. Boa semana. Eu vou ver se eu vou dar uma folguinha para vocês nas próximas semanas, se a gente continua. Mas Deus abençoe, gente. Até segunda que vem.